Salve, galera do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para a transmissão do Centro de Mídias de São Paulo com mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Magno. Eu espero que a gente possa fazer aí uma aula bem bacana, dando continuidade para um assunto bem legal que começou na aula passada com as radiações, com as emissões, com as ondas eletromagnéticas e tudo mais. E agora a gente vai avançar mais um pouquinho, mas a gente tem aí pelo menos mais umas 2 aulas bem legais preparadas para você. Vamos ver o que tem aí, mas antes vamos apresentar aqui o meu parceiro, o meu mediador, que é o professor Edjoel. Edjoel, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, gente. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Quero dar as boas-vindas aos educandos, aos seus responsáveis, também aos professores que nos acompanham. Lembrando sempre de manter aí uma certa postura no chat, né? Se concentrar aí nos assuntos da aula. Tá ok? Sejam todos bem-vindos. Dica bem dada, valeu, Edjoel. Sempre bom lembrar, né? Não divulgar dados pessoais aí, os telefones, usar o chat da forma mais bacana, mais produtiva para vocês. Habilidades do currículo paulista que vão ser tratadas hoje aqui: investigar como as ciências e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas quanto ao acesso, à transmissão, captação e distribuição de informações, dados, vídeos, imagens, áudios, entre outros, e argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva. Quando a gente fala individual e coletiva, a gente subentende também crítica e reflexiva, e quando a gente fala isso, a gente tem que tratar com certeza que a natureza dessas informações, tanto a natureza dessas informações, os meios de veiculação e os princípios éticos envolvidos que devem ter aí, a gente acabou de falar, devem ter aí uma atenção muito bem delineada, voltada, a gente tem que ter uma consciência. E talvez a consciência que a gente deva ter para essa coisa da tecnologia, sobretudo da informação e da comunicação, que está tão fácil ao acesso de todos hoje em dia. Todo mundo tem aí o smartphone, um notebook, um celular, os aparelhos que a gente tem de altas tecnologias. A gente tem diversos lugares que tem a rede Wi-Fi aberta e tal. Tudo isso a gente já viu que são ondas eletromagnéticas, né, Edjoel? Inclusive Perfeito. você que fez uma parceria aqui, Sim, falando um foi uma pouquinho parceria dessas com o professor ondas Fábio. Aliás, uma aula eletromagnéticas. muito animada, né? Diga-se de passagem, muito interessante. Não, onda é tudo de bom, ondulatória é tudo de bom. E eu diria que essa tecnologia que a gente vive aí, ela veio para ficar e se fixou por conta dos estudos que a gente conseguiu desenvolver lá no comecinho do século XX, fortalecidos, né, no comecinho do século XX, sobre ondas, né? E a gente descobriu basicamente que tem 2 ondas, né? Sempre lembrando, isso daí é legal para você anotar. Aliás, vamos para o objetivo da aula e as recomendações para a aula. O objetivo dessa aula é refletir justamente sobre a influência dos avanços científicos e tecnológicos nos modos de comunicação e de transmissão e distribuição de informações. Sim, porque hoje a gente é consumidor e também fornecedor de informações, né? Quando a gente tem lá uma rede social e tem uma porção de pessoas lá que nos seguem, enfim, que estão interagindo com a gente, o que a gente tem? As nossas informações, de repente você veicula lá uma informação que você ouviu falar ou que você pegou de um outro site e tudo mais. A gente vai discutir tudo isso hoje aqui. Qual é a certeza que você tem de que esses sites que você retira as informações são realmente sérios e tem uma notícia, uma informação que realmente vale a pena você levar adiante e tudo mais? E isso mexe muito com as nossas relações humanas, com os nossos sentimentos puramente humanos, e é aí que mora o perigo, porque a gente tem que saber viver em coletividade e para isso a gente tem que ter sempre o aspecto de convivência coletiva, né? Sobretudo, hoje é o nosso assunto da aula, na hora de transmitir informações. O que eu queria voltar para vocês, falando das ondas, antes de falar como é que a gente vai fazer isso, lembrando que, basicamente, nós temos 2 tipos de onda. As ondas mecânicas, o professor Fábio falou isso para vocês na aula passada, e as ondas eletromagnéticas. Elas têm 2 naturezas diferentes. As ondas mecânicas, elas se propagam apenas onde há um meio material.
no ar, na água, nos metais e etc. E as ondas eletromagnéticas se propagam, além de se propagar nos metais, na matéria, na água, no ar e etc., também pode se propagar no vácuo. Tá legal? Só diferenciando aí para a gente começar. O que nós vamos fazer hoje nessa aula? Nós vamos ler texto. Na verdade, nós vamos fazer uma leitura muito crítica do texto e eu pretendo, com a ajuda do Ed Joel aqui, ajudar você com essa leitura do texto, fazer uma interpretação bacana, fazer uma reflexão através de interação aí com vocês, fica ligado? E fazer a leitura também e o estudo da interpretação de gráficos. Tá legal? Tudo isso na aula de hoje. Bora então fazer essa diferença aí para a nossa aula de ciências hoje. Aí vem a recomendação. Ó. Isso que eu acabei de falar para vocês sobre as ondas mecânicas e eletromagnéticas, quais vamos tratar hoje das ondas eletromagnéticas, vamos procurar organizar isso no seu caderno. Use um caderno aí para fazer as anotações, colocar as dúvidas. As dúvidas podem e devem, né, ser compartilhadas no chat. Se a gente tiver um tempinho, a gente busca aí um tempinho, se também não tiver, e a gente tira a sua dúvida e vamos fazer resolução de atividades, vamos identificar essa aula com data e título, né, para organizar, para depois você poder passar para o seu professor também. Eu tive uma aula pelo Centro de Mídias e não ficou bem claro tal ponto eu queria me aprofundar um pouquinho mais, aí entre o seu professor, a gente está aqui com um canal de apoio, não é para substituir o professor, você sabe disso. Professor aí, um abraço a todos os professores que nos assistem, que são muitos, né? E vamos que vamos. Como é que nós vamos começar então essa aula? Vamos lá, próximo slide. Vamos começar já com a interação, olha que bacana. Vamos escrever no chat então as respostas para este questionamento. Como os avanços científicos e tecnológicos influenciam a maneira como nos comunicamos e acessamos informações? Galera, 2 minutinhos para vocês aí. Muito bem, voltamos aqui, vamos ver como é que está essa interação. Olha, bastante gente aqui, viu, Magno, participando bastante. Ah, ó. Legal, cara. O que vem de coisa boa aí para a gente responder? Vamos lá. Então, ó, eu tenho o Vinícius aqui, ele vai falar assim, ó, avanços que facilitam a comunicação. Tá? A Natália também falou, facilitam a comunicação. O Cauã falou assim, sabemos mais, acho que para sabermos mais, né? A Mariana falou, com a internet. O Cauê, com a internet podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Tá? Caramba, quem que falou isso daí? Foi o Cauê. Esse é um futuro cientista, hein? Cauê, um abração para você aí.
Legal, tem mais alguma coisa? Tem bastante. Quer dizer, tem aqui, muita coisa aí, mas a destacar, o que nós temos aí? O Eduardo colocou assim, a invenção do primeiro telefone. Já foi lá no contexto histórico. O cara vai na história, assim que eu gosto. Muito bem, valeu. A Raíssa falou que facilitam as coisas, deixa as coisas mais fáceis. A Stephanie colocou assim, facilitaram a vida do ser humano. O Alexandre falou assim, facilitando o acesso de várias informações. A Inayara falou assim, através da internet e satélites. Ó. Nossa, sensacional. Eu vou ter que parabenizar muito essa galera aí. Um abração para vocês, valeu. Eu vou tentar fazer o melhor aqui para vocês, juntando todas essas coisas que vocês colocaram, todas extremamente relevantes e fantásticas, gostei muito. Vou tentar juntar assim, ó. Primeiro, teve alguém aí, eu não vou lembrar o nome, mas vamos pensar aqui no planeta Terra, a gente tem aqui o planeta Terra e tal. Antigamente não era assim, né? Mas hoje a gente tem aí as condições de se comunicar. Por exemplo, você está aqui numa região, então você está, por exemplo, aqui em São Paulo, ó, São Paulo. Aí você está aqui na capital, aí você está lá na capital, falando em capital, um abraço aí para o pessoal de Guarulhos, que está participando, que eu sei, Guarulhos Norte e Sul, Leste 1, Leste 2, 3, 4, 5, Sul 1, 2, Norte, pessoal de Botucatu, que me mandou um abraço também, outro para vocês, Bauru, pessoal de Duartina também, olha só. Se você quer conversar aqui, ó, da capital, e você quer mandar uma mensagem, por exemplo, ou fazer uma ligação, uma pessoa lá no interiorzão, ou lá para Minas Gerais, ou sei lá, fala uma cidade aí que está bem em cima da linha do Equador aí, Macapá, né? Macapá. Ó, você pode mandar uma mensagem aqui com uma onda eletromagnética. Isso mudou muito, porque antes como é que você tinha que fazer? Você tinha que usar um recurso de um cavalo, levar lá uma mensagem, sei lá, ir gritando, fazendo sinal de fumaça, estou brincando. Mas era difícil esse negócio. Hoje a gente conta com o seguinte, e aí eu vou tentar fazer o máximo a aula aqui, você sabe que ela tende a fazer o melhor para você, mas ela tem limitações. Os homens aqui da Terra, muito inteligentes, aí um atrás do outro, construindo a ciência e tudo mais, foram capazes de... Isso veio lá do Newton, viu? Foram capazes de lançar satélites. Fazer o lançamento de um satélite não é uma coisa muito fácil, não. Se a gente partir lá de um campo de lançamento que também está lá próximo da linha do Equador, você tem que fazer um lançamento aqui, um acompanhamento do movimento da Terra e tudo mais, até chegar numa velocidade orbital certinha e pronto, beleza, está lá o satélite lançado, né? Claro que eu simplifiquei, você tem que ter um veículo lançador de satélite e tal. A gente tem tecnologia aí no INPA que faz isso. No INPE, perdão, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que faz isso, faz desenvolvimento inclusive de combustível de satélite. E agora a gente tem um satélite, de forma que eu possa fazer uma transmissão de São Paulo, tipo uma aula do Magno e de Joel, vai lá para um espelho do satélite, reflete e vai lá para onde? Washington. Aí o George Bush, né? Pode assistir uma aula minha, também pode ser um sinalzinho que pode ir lá, sei lá, para o Canadá, pode ir lá para o Japão, pode ir para a África, pode ir para a Europa. Quer dizer, você manda um sinalzinho, uma onda eletromagnética, vai para o satélite, reflete, e assim você tem a revolução da comunicação. Mas isso depende de vários fatores. Depende da tecnologia para lançar o satélite, depende da tecnologia para desenvolver os dispositivos eletrônicos, não é verdade? Então, eu tentei juntar aqui tudo que vocês colocaram brilhantemente aí no chat. E agora tem uma tarefa para vocês, que é a nossa promessa de hoje. Nós vamos fazer uma leitura e fazer uma análise, primeiro com um gráfico e depois mais para frente. O Matheus falou, o Matheus ele falou aqui, dá para saber isso através dos gráficos. Olha aí. Já colocou aqui que você introduziu, ele já... E o gráfico é uma tecnologia que nos ajuda em muito. Vê o caso das pandemias, aí a gente consegue, com uma leitura rápida do gráfico, passar a informação que é necessária para você numa olhada, né? Você dá uma olhadinha, você vê o pico lá e tudo mais. Estou falando aí da nossa análise que todo mundo aprendeu com essa pandemia, né? De que um gráfico que segue uma equação, uma função exponencial, a gente já sabe que ela não segue uma reta, né? Ela segue uma coisa assim, a gente pode
comparar aí a curva, e o que a gente quer é chegar nesse ponto aqui de pico e ela começar a descer, fica aí na forma desse chapéuzinho, é dada pela função de Gauss. Quem estuda aqui isso daqui é física também. Física tem vários fenômenos que acabam caindo numa curva assim. É uma curva da natureza esse negócio. Para quem gosta de ciência vai acabar aprendendo isso. Coloca isso no seu projeto de vida. Quem sabe, ó, você é um cientista, você é um engenheiro de satélites, você é um engenheiro de telecomunicações. Legal. Vamos passar o gráfico para vocês darem uma olhadinha, alunos. Ó, o que você tem aí? Se você me permite, já que você falou nesse assunto, né, a gente tem o Instituto Tecnológico, né, o ITA, que é um dos melhores do mundo, né, e você pode, estudando, chegar lá. Né? Com certeza. Com certeza. Por que não? Então, pessoal, vocês estão vendo que tem aí um gráfico de sim e não, né, são duas respostas. O sim está com essa corzinha um pouco mais verdinha e tal, e o não em vermelho. Não sabe e não respondeu, não tem nenhum caso. Aí você tem primeiro aqui, na primeira linha aí da esquerda, né, na linha vertical, aí você tem duas colunas, de sim e não. Tem aí o que foi analisado, assistiu vídeos, programas, filmes ou séries pela internet, compartilhou na internet um texto, imagem ou vídeo, criou um jogo ou aplicativo, enfim, leu ou assistiu notícias na internet. Isso daqui é uma pesquisa que foi feita com alunos do Brasil inteiro, tá legal, gente? Alunos aí de diversas modalidades. E aí a gente chegou a essa... Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aí. E o próximo passo vai ser mais uma interaçãozinha aí pelo chat. Então vamos prestar bem atenção nesse gráfico. Depois, se você quiser, eu volto. Se você tiver alguma dúvida, já deixa no chat, eu volto e explico melhor aí esse gráfico. Tá legal? Vamos colocar a perguntinha do chat, então? Ó, quais são as 4 atividades mais realizadas por estudantes na internet? E aí a pergunta na sequência é, e qual é a menos realizada? Então dá para a gente voltar um pouquinho no gráfico lá de novo, olha lá. Olha lá. Se der para você dar um print screen aí, dá uma olhadinha. Ou então, será que dá para a gente ir voltando o gráfico? Aí você vai observando, aí a gente já abre o chat para você. Acho que uns 3 minutos, né, Joel? Uns 3 minutos, eu acho que está bem compreensível. Vamos lá, galera? Vamos interagir então pelo chat aí, colocando essas duas questões, a sua resposta. Quais são as 4 atividades mais realizadas que estão aí no gráfico que você está vendo e qual a menos realizada? Aproveita, não só isso, quem terminar isso daí, já fez a liçãozinha de casa, aquele aluno aquele mais aprofundado, mais científico, ele pode inclusive colocar algumas outras observações. Vamos lá? 3 minutinhos para o chat então, gente.
Muito bem, voltamos. Bom, então tem bastante interação aqui, viu? Vou falar algumas, só que a maioria não colocou se é o que foi a tarefa que foi mais feita ou a que foi menos feita. Não tem problema, porque a pergunta foi, na verdade, a gente perguntou quais são as 4 atividades mais, né? E também quais depois as 4 tinha atividades uma mais realizadas pelo estudante. Mas também tem aquela... Enfim, então a gente tem aqui a Karina, ela colocou assim, ó, 2, criar jogos e aplicativos. Acho que 2 é a menos realizada, né? Criar jogos e aplicativos? Ela falou que foi a 2, então acho que é a menos realizada. A Ellen colocou matemática, português, história e educação física. A Ellen colocou quais são as atividades, provavelmente as aulas nos aplicativos que ela tem assistido mais. Pode ser. Tudo bem. Está faltando no gráfico isso daí. Era uma boa ideia. Era uma boa ideia. Esperamos que um dia chegue nisso, né? Tá valendo, nós vamos fazer um big... atividades mais acessadas na internet. É isso aí, nós vamos fazer um big data com os dados aí, vamos colocar na hora no nosso gráfico aí, a gente vai chegar lá. Muito bem, a Stephanie colocou assim, pesquisas. Pesquisas. Você é mais ou menos realizado. Usar a internet para fazer pesquisa. Quem colocou? A Stephanie. Isso é uma tendência, né, gente? Hoje em dia... só um cara antigo que nem eu, que vai lá em algumas enciclopédias que eu tenho em casa no livro lá para dar uma olhadinha e tal. Mas isso é porque também tem aquele negócio, né? Se você tiver um documento que está livre na internet e tudo mais, você pode acessar lá e tal, que está um formato PDF, você vai. Eu faço isso porque tem livros que são livros, né, de ciência específica e tal, que você não consegue acesso. Então eu tive que comprar lá e tal, e aí quando tem alguma dúvida eu vou lá. Mas quem é que faz isso? É difícil. Mas é uma coisa importante, olha o que a gente está aprendendo aqui. A leitura de um gráfico e a leitura de um texto é tão importante quanto você fazer o uso bem bacana das tecnologias de comunicação. Você poder brincar e tudo mais. Quer falar alguma coisa, Joel? Pode falar. Eu acho que é importante, né, já pegando esse gancho aí da pesquisa, a gente tem que tomar cuidado com as fontes, né? Eu acho que precisa ser dito, porque você coloca lá numa ferramenta de busca e aparecem lá 253 bilhões sobre o assunto, né, de sites sobre o assunto. E como é que eu vou saber qual que é confiável e qual que não é? Né? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ver qual é a fonte. Poxa, se eu estou falando de saúde, qual que é mais confiável? Será que é uma instituição de saúde ou um partido político, por exemplo? Né? Então, isso serve para qualquer coisa. A gente tem que começar a perceber isso. Tá? De fonte que eu estou buscando? O cara está falando de ciência, mas ele é o quê? Qual é a formação dele? Quantos trabalhos ele tem publicado e sobre qual assunto? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a fonte que a gente pesquisa. Tem esse problema também, né, Joel? Que não dá para a gente ficar pegando informação só de fonte científica também, né? Sim. Vou colocar o pessoal do 9º ano, do 8º ano, ou do 7º, 6º, sei lá, para ler artigo científico. Não dá. É difícil para a gente, imagina para a garotada, não dá. Tá certo, gente? Por outro lado... Né? Facebook e o WhatsApp também não é fonte de informação, né? Então, assim, principalmente postagem que a gente não sabe de onde veio, né? Tarefa muito difícil, né, gente? É uma tarefa muito difícil. Eu diria para você o seguinte: desconfie sempre. Desconfie até do seu professor, que é saudável isso. Exatamente. Quando você desconfia do seu professor, mas você tem uma prova de que você tem um argumento de que isso daí é verdade e tal. O professor, ele adora isso. Ele adora ser desafiado nisso. Professor, apresente um argumento. Como é que você sabe disso? Você estava lá no fato histórico? Aí o professor vai se divertir. Ele vai à euforia respondendo isso para você. Porque a gente faz isso com o maior prazer, né? A gente compartilhar conhecimento é a coisa mais sensacional do mundo. E às vezes o professor simplesmente vai falar o quê, Joel? Eu não sei, vamos pesquisar junto, vamos analisar. Olha, eu li uma coisa dessa, de repente, num artigo, num jornal, eu vi uma entrevista, eu vi um vídeo. É assim que a gente constrói conhecimento, gente, é junto, tá bom? Bom, lembra que, só para na última aula que nós tivemos, né, eu pedi para vocês fazerem o quê? Repetirem o experimento em casa que a gente tinha feito aqui, para confirmar se era isso mesmo ou não. Isso é uma atitude científica. Exatamente. Tá? O cientista, ele pega um trabalho que outro cientista fez, lê como ele fez o trabalho e repete o experimento, e tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, alguma coisa está errada. Ou eu não soube fazer o experimento, ou o cientista fez alguma coisa errada. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Falar uma coisa para vocês.
é certeza de que os homens, nós conseguimos desenvolver tecnologia e colocar satélite no espaço, tá bom? Isso é absoluta verdade. Senão, a gente não teria tecnologia avançando do jeito que a gente está. A gente não estaria se comunicando do jeito que a gente está se comunicando. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de discernimento e essa firmeza que você tem de argumentos e coisas da ciência e tudo mais, elas devem passar no começo pelo professor, depois quando você vai criando esse juízo e tudo mais, que vai ficando legal, aí você vai fazer isso sozinho. Esse tipo de independência e protagonismo que a gente precisa de vocês, garotada. É isso aí, meu. E para isso a gente tem que aprender a ler. Ler gráfico, ler texto. Joel, manda para mim o que eles escreveram de atividade menos realizada, só para eu confirmar o que eu já suspeitava. Então, a menos realizada... Espera aí que eu vou voltar aqui. Acho que é criar jogos e aplicativos. Criar jogos e aplicativos. Olha, tem pouca gente que faz isso. Só usa, né? Usuário... Então, olha só que interessante. O cara que cria jogos e aplicativos está ganhando muito dinheiro. E você, que está consumindo, está gastando dinheiro. Olha só um projeto de vida legal aí. Vamos para o próximo slide, galera. Olha só, olha só. Vamos interagir agora com os alunos outra vez. Pode passar, por favor. Vamos interagir outra vez agora. Escrever no chat quais atividades apontadas no gráfico você já utilizou para realizar pesquisas ou aprimorar seus estudos, que vem justamente ao encontro do que eu estou falando para vocês. Tá legal? Só que aí, ó, 1 minutinho para você, só. Tem que ser rápido também, rápido e rasteiro. Vamos lá. Muito bem, o pessoal tem acessado bastante a internet aí, né, para fazer pesquisa, segundo a Maria, né? O Carlos Eduardo falou que vê bastante vídeo na internet, tá? O Kaique pesquisa, o Cauê assiste e produz atividades. Quem? O Cauê? O Cauê. O Cauê será que é o mesmo da outra resposta? Ó, se for... A forma de escrever é diferente, Cauê, é um outro Cauê. O que mais que veio aí de coisa boa? Bom, tem muita gente, muita gente aqui, não vai dar para ler o nome de todo mundo, falando sobre pesquisa. Tá bom? E tem um outro Cauê falando de assistir séries e filmes. Salve então para vocês aí, Cauê e os demais aí. Ó, encontramos aqui a Júlia. Ela fala que ela acessa o site da escola. Muito bem. Bom, né? Muito bem. Os órgãos oficiais geralmente têm páginas, é uma fonte confiável. Cara, se a Organização Mundial da Saúde colocar alguma coisa lá, essa coisa tem que ser oficial, né, gente? Ainda que tenha controvérsia, mas essa controvérsia ela é natural, né? É que a gente está falando aqui. A gente tem que desconfiar das coisas, não é sair acreditando em tudo. É por isso que a gente tem aí uma coisa que é um avanço para o mundo, que é a democracia. A democracia ela tem que ir pelas vias da ciência também. Agora, junto com a democracia, tem que ter ética. É por isso que eu vou colocar outro chat aí para vocês. Ó. Escreva no chat suas respostas para... Nós podemos afirmar que as informações acessadas, compartilhadas, produzidas pelos estudantes na internet são de fontes confiáveis. Vocês, quando fazem a pesquisa e tudo mais, fazem um trabalho e entregam para o professor, será que vocês levam em consideração isso? Por quê? De que forma a ciência e a tecnologia influenciam o modo como as pessoas se comunicam? Essa pergunta é retórica para ver se você refaz aí aquela primeira reflexão que a gente colocou lá na primeira pergunta. Mais 1 minutinho para vocês aí também.
Muito bem, voltamos, gente. Não sei se vocês perceberam, ficou até um pouquinho mais aí, porque estava tendo muita interação. O professor não quis voltar um pouquinho antes, né? Então, assim, mas de maneira geral, né, as pessoas aqui estão falando que não dá para ter certeza. Né? O Luiz ainda fala assim, ó, muitas vezes não trazem informações. Olha como eu adoro vocês, é por isso que eu adoro vocês, é isso aí. Vocês entenderam direitinho o recado de hoje. A gente não pode ficar saindo por aí confiando em tudo que lê. A gente tem que ter um critério para analisar as coisas. E o critério, ele passa por onde? Ele passa pelo conhecimento que você tem absorvido. E você absorveu esse conhecimento, fiquei feliz agora com você. Eu tenho certeza, eu estava olhando aqui, lê algumas aí para nós, para a gente ficar feliz. Então, o aí, Luiz, né, que eu ia bem, falando, ele fala assim, não, porque muitas vezes não trazem as informações exatas. Exato. Né? A Maína fala, nem sempre. A Ana Caroline fala, não, porque elas já passaram por várias pessoas e podem ter sido alteradas. Olha que raciocínio legal isso daí. Muito bom, muito bom. Aí o Ian, ele fala assim, sim, mas só se as fontes forem confiáveis. Né? A Beatriz, nem todas, às vezes são falsas e hackeadas. Elas ajudam e auxiliam. Então, quando não são hackeadas, né? Porque quando é hackeada é complicado. E a Vitória, não. E que depende muito do site e de onde vem a informação. Muito bem, Vitória. É isso aí. Gostei de ver. Muito feliz aí com a participação de vocês. Que pena que a aula está acabando, né? A aula está chegando ao fim. Aí eu separei para vocês, eu tinha uma promessa já anterior, da gente também ler um texto junto e tudo mais. Eu acho que isso é bacana, porque a gente sabe as dificuldades que é da gente ler um texto e saber interpretar. A gente quer pegar a resposta que está numa linhazinha lá e tal e destacar para dar a resposta. Sabe que isso é errado, que não é assim. Professor, mas é que às vezes a gente não consegue entender o que está escrito lá. Ora, é para isso que servem os professores de língua portuguesa, né? E os demais professores também, que eu acho que todos dão essa colaboração para a gente ler um texto e ir analisando, pegando umas partes. Uma das coisas que são legais de ler um texto, quem vai dar a dica é o Ed Joel, que ele deu aqui numa aula passada. É você grifar e você destacar a palavra-chave. Não é, Joel? Você não falou isso? Exatamente. Isso é sensacional. Isso é uma técnica sensacional. Você destaca lá as palavras-chave, pega um dicionário, acessa ali para ver o que quer dizer, qual é o sentido daquilo. Vamos colocar um texto aí para a gente treinar então, e a gente vai finalizando, mas ainda cumprindo esse objetivo. Ó. Vamos ler esse texto aí juntos. Lives devem continuar após a pandemia. É um assunto bem atual, né? Durante a pandemia do Covid-19, que uma das principais medidas de prevenção é ficar em casa, o que aconteceu? As transmissões. Então esse texto foi destacado aí para vocês, porque é um texto leve, é um texto que dá para você entender ele na boa e tudo mais, e fazer a ligação aqui com a nossa aula de hoje, com a nossa conversa de hoje, que é a tecnologia que vem aí com uma certa facilidade e o cuidado das fontes, como é que a gente lê e tudo mais. E não tem pergunta, não. É só para a gente esboçar aí para você algumas maneiras, algumas técnicas, algumas formas da gente poder conversar a respeito dessa coisa tão importante que é evitar as notícias falsas, principalmente, né, professor? Sim. Olha aí, eu vou dar um tempinho para você ler. Acho que uns 2 minutinhos, pode ser 1 minutinho para vocês lerem aí e tal, e a gente vai encerrar, tá bom?
Eu mesmo estava assistindo uma live esses dias aqui, não posso falar porque eu não posso fazer propaganda também, não posso passar vergonha, nem o Joel passar vergonha alheia. Mas olha que coisa fantástica que acabou, quem inventou não inventou agora, isso já existia, o texto fala isso, eu espero que você tenha encontrado aí, mas é uma coisa que se fixou muito bem nesse momento nosso aqui de pandemia, quer dizer, a gente se vira nos 30, né? A gente arruma uma maneira de se flexibilizar e poder fazer as coisas que a gente gosta e curtir também, e deve continuar, a gente deve continuar em casa ainda, enquanto as autoridades, enquanto a ciência toma os cuidados necessários. A vacina vai demorar um pouquinho, depende da ciência também. Mas as informações, elas chegam a todo momento. Cuidado com elas. A gente vai ficando por aqui, infelizmente, mas com o coração apertado, mas feliz pela participação de vocês. A gente percebe o carinho, a devoção e o esforço que vocês têm assistindo nossas aulas. Um abração aí do professor Magno, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Eu também gostaria de agradecer muito a participação de todos. Falar de novo que é um prazer estar aqui. Espero estar contribuindo aí com vocês e com os meus colegas professores para que a gente consiga passar aí esta fase da melhor maneira possível, aproveitando ao máximo, aí tentar adquirir o máximo de conhecimento. Tá ok? Muito obrigado. E nos vemos então aí na próxima aula de ciências, talvez falando um pouquinho mais de ondas eletromagnéticas e outras coisas assim. Com certeza. Okay? Muito obrigado. Tchau, gente. Um abraço. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.